Então, boa tarde a todos presentes na sala. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes na sala. E hoje nós vamos começar esse evento, esse webinário com a OAB de Piauí. Eu me chamo Maria Aparecida, sou a coordenadora acadêmica do clube, e nós estamos promovendo esse evento junto da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB de Piauí. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Marcela Leal, advogada, mediadora, membro da Comissão de Mediação da OAB de Piauí, instrutora do Clube de Negociadores, para conduzir as atividades. Por favor, doutora Marcela. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, nessa tarde aqui de hoje. Hoje, nós vamos conduzir esse evento em formato de uma dinâmica, em que eu vou entrevistar dois grandes profissionais, o Francisco Guirado, que é idealizador do Clube de Negociadores, é instrutor de negociação, e a Dulce Nascimento, que é mediadora, é advogada e também ministra vários cursos de mediação. Eu gostaria de registrar a presença da Comissão de Mediação, na pessoa da secretária, doutora Brenda Clímaco, que está aqui conosco. Nós temos aqui também alguns colegas da comissão, Bernardo, temos amigos aqui do Piauí, doutora Lucirene Coelho, e eu vou passar a palavra para a doutora Brenda, para que ela possa falar em nome da comissão. Então, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Sim. Então, é um grande prazer estar com vocês aqui nesse fim de tarde, não é, para tratar, né, desse tema que é tão relevante, não é, que ele traz, não é, para nós enquanto advogados, não é, pessoas que levamos o direito aos nossos clientes, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E essa questão abordada por esse tema, né? Uma oficina de negociadores, não é isso? Eu sou advogada, sou mediadora judicial, não é? E sou uma grande defensora, não é? Eu levanto mesmo essa bandeira, né, da negociação extrajudicial na advocacia, não é? Onde nós, naquele primeiro contato com os nossos clientes, nós damos essa oportunidade, nós apresentamos, não é, esse sistema multiporta, não é, como uma forma da gente estar dando um novo enfoque, não é, da justiça, do direito, da cidadania para aquelas pessoas, não é, que nos procuram, não é, e que nos buscam como meios de alcançar, não é, aquela determinada demanda, né, que aquela pessoa está ali procurando. Desejo, não é, a todos os membros e participantes que o curso e que a oficina seja muito produtiva, não é, que consiga agregar valor, não é, a cada profissional e estudante, não é, que está hoje aqui buscando, né, esse conhecimento, buscando dar e receber, né, conhecimento, até porque a nossa capacitação, o nosso estudo é diário, tá certo? Então, fica registrado aqui, tá, a presença da Comissão de Mediação e Conciliação e Arbitragem da OAB Piauí. Falo em nome da diretoria e dos membros e deixo para vocês, né, esse desejo, né, de sucesso e que esse curso seja muito frutífero para todos e para todas. Uma boa tarde. Boa tarde. Dando continuidade ao nosso evento, eu vou ler o currículo dos nossos convidados. O Francisco Guirado, como eu falei, idealizador do Clube de Negociadores. Ele é autor do livro Treinamento de Negociação, desenvolvendo a competência para negociar. É professor e instrutor de cursos na área de negociação. Se destacou na sua carreira na área de gestão de projetos, onde desenvolveu suas habilidades de negociação, tanto em âmbito nacional como internacional. Seja bem-vindo, Francisco. A Dulce Nascimento é especialista em resolução estratégica de conflitos, possui mais de 25 anos de experiência no direito, é advogada consensual e colaborativa, tem certificação na advocacia na mediação,
é membro do ICFML, é mediadora, é integrante de listas institucionais privadas e públicas, é professora, é mentora e é autora de diversos projetos consensuais online. E aí, como eu falei para vocês, o nosso evento ele vai ser conduzido sob a forma de entrevista. Nós vamos trabalhar esse tema da negociação como uma ferramenta na advocacia resolutiva. E nesse sentido, eu começo suscitando a seguinte questão. É muito comum que as pessoas associem a negociação como transação comercial. E aí eu gostaria de saber do Francisco o que é a negociação, qual o seu conceito e qual a abrangência do termo negociação. Obrigado, doutora Marcela. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui presente, compartilhar esse conhecimento com todos os senhores. Bom, realmente a negociação, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir a negociação para saber sobre o que a gente está falando. Então, a gente define basicamente como um processo de comunicação interativo estabelecido quando duas ou mais partes buscam acordo durante uma transação para atender os seus interesses. Então, veja só, essa transação não precisa ser só comercial. Você, por exemplo, quando você tem um conflito entre duas pessoas, e uma pessoa ela combina que vai adotar um comportamento, se a outra pessoa adotar outro, você está fazendo uma transação. Você está abrindo mão de algumas coisas suas, tá certo? Esperando que a outra pessoa também abra mão de algumas coisas dela. Você está combinando fazer algumas coisas, esperando que a outra pessoa também faça aquilo que ela combinou. Em um contrato, quando a gente está negociando um contrato, eu acho que todos aqui já entraram em uma negociação contratual, também é comum que você vá discutindo as cláusulas e, eventualmente, você quer muito o conteúdo de uma cláusula, aí você, em troca desse conteúdo, para você conseguir aquilo que você quer naquela cláusula, você cede outra cláusula. Então, nós estamos tratando de transações que necessariamente não são só comerciais. O Fórum Econômico Mundial ele fez um estudo dizendo que nessa década agora a negociação vai ser uma das competências mais importantes para os profissionais. E uma coisa interessante que ele diz que vai ser uma competência importante entre os profissionais de matemática, de design, os arquitetos, os engenheiros. Né? Por quê? Porque esses profissionais eles vão ter uma atuação muito grande e eles usam a negociação para fazer a transação, por exemplo, quando estão desenvolvendo um sistema. Eu quero um sistema mais rápido. Tudo bem, mas para ser mais rápido, você tem que colocar menos informação. Então, você está fazendo transações nesse âmbito. Agora, não é só isso. A negociação não é só ligada ou relacionada com as transações. A gente tem também aquela sacada criativa. Um exemplo prático é da laranja, que um precisa da casca e outro precisa do suco da laranja. Os dois querem a laranja. A princípio, parece que vai ser uma competição dura. Mas quando você começa a conversar, alguém se dá conta que um precisa da casca e outro precisa da laranja. Então, nós temos também no nosso modelo a negociação criativa, que é aquela que, com base em vários interesses, você tem aquela ideia que vai conseguir atender todos os interesses. E, necessariamente, não precisa ter nenhuma transação para que ela possa ser efetivada. Agora, a abrangência da negociação não vai só na questão das trocas, nas técnicas das trocas. Uma das coisas mais difíceis que a gente trabalha nos nossos treinamentos é a questão das habilidades. Porque, como qualquer atividade que se relaciona com pessoas, você precisa de algumas técnicas de comunicação, porque, vamos lembrar, é um processo de comunicação. Então, você precisa saber fazer perguntas, você precisa utilizar audição ativa, você precisa usar uma linguagem colaborativa, porque muitas vezes as negociações chegam em impasse justamente pela falta do uso dessas habilidades. E existe uma habilidade que é extremamente importante, que é a habilidade da gestão das emoções. Então, a gestão das emoções ela acaba influenciando em todas as outras habilidades de comunicação. Porque se eu estou irritado com uma pessoa, essa minha irritação ela vai para a fala, ela vai para o meu raciocínio lógico, eu não vou ouvir corretamente. Então, todas essas habilidades elas têm que ser trabalhadas
para que efetivamente a gente consiga conduzir uma negociação com um bom resultado para as duas partes. A questão também da comunicação não violenta, não é, Francisco? Verdade. Todos os princípios da comunicação, de maneira geral, eles são extremamente importantes na negociação. Por quê? Por ser um processo de comunicação, a gente precisa utilizar essas técnicas para que a gente tenha um fluxo de informações com o outro lado. A maioria das pessoas que procuram a mediação, por exemplo, são pessoas que perderam essa capacidade de comunicação, porque se elas tivessem a capacidade de comunicação, não precisariam da mediação. Só que elas apresentam problemas na comunicação, elas não conseguem gerenciar corretamente as suas emoções, e aí elas não conseguem resolver o problema, que às vezes é um problema simples, mas como as partes não se conversam, elas perdem essa capacidade. A gente costuma dizer que antes de chegar na negociação, você tem alguns passos. O primeiro passo, pedir. Então, você quer que alguém faça alguma coisa? Pede. Mas aí as pessoas não pedem, porque não querem ficar devendo, porque aí entra uma série de crenças limitantes. Então, a pessoa não pede. Uma outra questão também é o esclarecimento. Às vezes, se você simplesmente esclarecer um ponto de vista, resolveu o problema. Mas aí as pessoas também, elas, como emocionalmente elas já estão abaladas, elas não conseguem ouvir o que o outro lado quer, não presta atenção no outro lado, não sabe fazer as perguntas adequadas para entender os interesses e as necessidades do outro lado. Então, elas não sabem que o simples esclarecimento poderia resolver o problema. Num nível um pouquinho maior, aí você tem um convencimento, a persuasão, que você vai usar argumentos para você tentar convencer o outro lado a que faça alguma coisa. Se nenhuma dessas técnicas deu certo, aí você vai para a negociação, onde você vai propor alguma coisa em troca. Mas veja, todos esses processos, a comunicação, ela entra de uma forma muito intensa. Você não consegue pensar em uma negociação se você não se comunicar com o outro lado. Então, a comunicação ela acaba sendo um instrumento fundamental. E você dominar cada uma das técnicas de comunicação é super importante. Agora, a gente tem algumas limitações. Por exemplo, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e aí eles elencaram as habilidades, os comportamentos que são mais importantes para o negociador. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram várias negociações, aí pegaram os negociadores que eles tinham melhor rendimento, viram que comportamentos eles usam, viram os que tinham pior rendimento e também analisaram o comportamento. Entre os negociadores que tiveram melhor rendimento, eles utilizaram intensamente a arte de fazer perguntas, a habilidade de fazer perguntas. Então, um bom negociador é uma pessoa que pergunta muito, para entender o outro lado, para entender os interesses, para entender o ponto de vista. Então, é muito importante perguntar. Só que tem algumas pessoas que têm algumas crenças que acham que, se fizerem pergunta, vão incomodar o outro lado. Então, não fazem pergunta. Então, para eu desenvolver algumas habilidades, eu preciso, às vezes, trabalhar algumas crenças internas minhas. E essa é a principal dificuldade. É fácil ensinar técnicas de negociação. Agora, você trabalhar crenças que façam com que a pessoa desenvolva habilidades importantes, que vão ser fundamentais no processo de negociação, isso é um pouco mais difícil e requer um esforço pessoal de cada um. Tá certo? Não é só um livro, eu tenho que querer fazer isso. O bom é que a gente consegue. Quando a gente quer realmente mudar o nosso sistema de crença, desenvolver habilidades, a gente é capaz de fazer isso. Mas a gente tem que querer, é o primeiro passo. A gente tem que querer. E a gente tem também que se dar conta daquela habilidade. Por isso que é importante você participar de um treinamento, por isso que é importante você exercitar essas habilidades em um exercício, por exemplo, em uma dinâmica, para que você se dê conta que você efetivamente usa que você tem algumas deficiências que precisam ser melhoradas para você desenvolver plenamente essa habilidade. Interessante. Inclusive, essas habilidades se estendem a qualquer profissional, notadamente no nosso caso, que o nosso público-alvo aqui é a advocacia, a gente percebe que cada vez mais o advogado moderno ele precisa se apropriar dessas técnicas, ele precisa se apropriar dessas competências, dessas habilidades,
para que ele possa exercer o seu mistério profissional com o maior êxito possível. E aí, é nesse propósito que hoje vem ganhando força um termo que é a advocacia resolutiva. E aí eu gostaria de saber da Dulce Nascimento o que é essa advocacia resolutiva e qual é o alcance desse termo advocacia resolutiva. Marcela, primeiro, muito obrigada não só pelo convite, como pela oportunidade de estar aqui. É uma grata satisfação estar também aqui com o Francisco, com a OAB do Piauí e com o Clube de Negociadores. Então eu felicito a todos pelo trabalho realizado e em particular ao Francisco também pelas suas belas palavras e pelo conteúdo que ele desde já partilhou connosco. Em relação a essa colocação que me é apresentada, da advocacia resolutiva, esse termo em particular é um termo que a primeira vez que eu escutei, como tudo que nós escutamos pela primeira vez, nós vamos nos inteirar do mesmo e identificar qual é que é o verdadeiro significado dele. E eu confesso que eu não me identifiquei com esse termo porque a advocacia resolutiva traz-me a ideia de que o advogado vai resolver. E aí aquilo que eu de facto desenvolvi e o que eu tenho trabalhado é na lógica da advocacia consensual. E porquê resolutiva ou consensual? Então eu vou aproveitar para falar desses diversos termos, que é a questão de que, primeiro, advogado só existe um. E o advogado tem não só a sua regulamentação, a sua atuação e a sua atividade, mas também o próprio código de ética e os seus princípios orientadores da sua profissão, que é advogar. Quando nós falamos em advocacia, temos a advocacia mais beligerante ou mais litigante, temos essa, de facto, que é a advocacia resolutiva, no sentido de que é aquele advogado que resolve, mas aí aquilo que eu me questionei foi a circunstância de que quem efetivamente precisa de resolver a sua situação é o cliente. E o cliente, como também o Francisco referiu, ele não vai resolver a sua questão sozinho. Ele, por norma, precisa de negociar, ele precisa de se entender, ele precisa de chegar a um consenso com o outro. E daí a questão de eu ter desenvolvido o termo da advocacia consensual e em vários projetos dos quais eu sou idealizadora, designadamente a chave para advogar na mediação, é essa advocacia consensual que eu trabalho. Além da advocacia consensual, nós ainda temos a advocacia colaborativa, que tem a ver com as práticas colaborativas, que é aquela advocacia que ela não vai de forma alguma ao judiciário, ou seja, ela assina um termo de não litigância e nesse sentido ela se compromete a não judicializar e dentro desta lógica, desses vários modelos de advocacia, aquilo que eu diria é que esta advocacia consensual, ela permite efetivamente exercer as funções do profissional de advocacia no sentido dela não só satisfazer os interesses do seu cliente, mas também de ela dar um maior ênfase aos métodos autocompositivos. Ainda assim, esse advogado consensual, ele está possibilitado de utilizar os meios heterocompositivos, diferente do advogado colaborativo. Por isso, esta advocacia consensual, ela não só contribui para a agilidade das decisões, como ela também contribui para o recebimento dos honorários advocatícios. E eu subscrevo na íntegra todas as palavras que o Francisco disse em relação à circunstância de que o primeiro modelo, ou seja, o primeiro processo para o qual os advogados têm de estar preparados e têm de ter efetivamente competências, ou seja, habilidades, conhecimento, habilidade e atitude, diz respeito exatamente ao processo da negociação. E existem várias possíveis razões para que essa escolha desse processo seja também a mediação. Algumas delas, inclusive, já foram apresentadas pelo Francisco, que são a circunstância de que entender que quando o advogado, ele por alguma razão não consegue chegar a um consenso através do processo de negociação, onde ele vai fazer uma negociação indireta, ainda assim
se houverem questões ali que sejam questões de autonomia, da vontade na decisão, de controle do resultado, de controle do processo, controle dos prazos, da existência de um relacionamento independentemente do grau de intimidade ou mesmo de proximidade. E aí eu até costumo dizer que são 4 situações. Se os intervenientes pretenderem manter, pretenderem melhorar, não prejudicar ou iniciar uma relação ou um relacionamento, efetivamente, quando a negociação não dá certo, existe um processo que é o processo de mediação, que sem dúvida será o mais adequado. Só que falar desse processo de mediação, e aí entrando nessa questão da pergunta de qual a importância do advogado nesse modelo de advocacia consensual, é que é necessário que o advogado e que a advogada entendam que o processo de mediação, ou melhor, que a mediação em particular, ela é um processo. Assim como também, quando nós falamos da negociação, ela tem uma necessária preparação, ela também, de alguma forma, tem ali momentos, mas a negociação ela não está regulamentada na lei, diferentemente do processo de mediação. Mediação é um processo regulamentado, no caso do Brasil, na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil, como sendo os seus principais diplomas, e aquilo que importa este advogado consensual e este advogado que quer ser um especialista no processo de mediação é a necessária preparação para uma atuação especialista, não só com preparação de estratégia e definição de um plano de mediação, também em termos das suas competências, ele saber o que é uma escuta ativa, o que é uma escuta empática, saber aplicar, não é? Não é só saber no sentido do conhecimento. Ter essa lógica de que no processo de mediação existe toda uma sequência de atos até chegar a um momento que é muito interessante a expressão utilizada pelo Francisco da negociação criativa, porque esse é um dos espíritos, digamos assim, que está por base na negociação dentro do processo de mediação, porque no processo de mediação uma das etapas é exatamente a troca de soluções, primeiro sem compromisso, mas depois na criação daquilo que seja uma solução de efetivos ganhos mútuos, onde se pressupõe que não vão haver cedências, aquilo que vão haver é escolhas esclarecidas e informadas. E por isso falar dessa questão da advocacia consensual é falar também de um profissional diferenciado, que ele não deixa de ser o profissional que ele se preparou na sua formação académica e na sua formação prática e que, se necessário, ele irá sim judicializar. Então, advogado consensual não é advogado bonzinho, é um advogado que também sabe ser bom de briga quando necessário, mas ele tem mais competências. Ele tem efetivamente aquilo que eu denomino de competências no triângulo do conhecimento consensual. Ele precisa de ter competências não só em relação ao conflito, mas também, e quando eu falo em relação ao conflito, também estou aqui a incluir em relação aos elementos do conflito, que inclui o contexto, inclui a relação e o relacionamento, esse é um dos pilares, o conflito. O outro pilar do triângulo do conhecimento é a comunicação. Então, sem dúvida, existem uma série de competências que este advogado especialista em práticas consensuais ele precisa de desenvolver: comunicação não violenta, comunicação proativa, uma escuta ativa, uma dinâmica de se relacionar e de tratar, por exemplo, com situações e pessoas difíceis, a lógica do não positivo, entre outras, que são muito estudadas no processo em si de negociação e que têm sido muito bem desenvolvidas pelo Clube de Negociadores. E, por outro lado, também, no terceiro vértice, ser um especialista com competências em negociação. E aí há vários modelos de negociação e é necessário que os advogados eles incluam nas suas competências essas novas e diversas formas de atuar. Eu costumo, de uma forma assim bem sucinta, Marcela, dizer o seguinte: nós na formação que tivemos na universidade em Direito, por regra nós fomos formatados como que de um funil se tratasse, para identificar que se queríamos advogar, nós iríamos advogar no judiciário.
alguns desses advogados, além dessa advocacia do judiciário, começaram também a desenvolver intuitivamente algumas capacidades de negociar. Mas a questão que se coloca hoje em dia, face a toda a evolução e revolução social, é que nós temos que virar o funil ao contrário e temos que entender que o judiciário ele é um desses caminhos, é uma dessas vias, mas ele não é exclusivo e que isso não significa que ele seja melhor ou pior e que por isso nós não precisamos de sequer o criticar. Aquilo que nós precisamos de entender é a necessidade de desenvolver uma série de outras habilidades, por exemplo, de fazer uma definição da estratégia adequada para aquela situação, para aquele contexto, para aqueles intervenientes e a partir daí fazer todo o trabalho de preparação do cliente, escolher o método, se for a mediação, vai ser a mediação no modelo judicial, vai ser a mediação no modelo privado, qual o mediador que vamos indicar, como convencer o outro lado a que ele também aceita a mediação, que estratégia definir com o seu cliente para ir para esse processo, tudo isso, um plano de mediação, são N coisas, ou seja, não é intuitivo, não é uma conversa de café e não pode continuar a ser tratado de uma forma menor, porque ele não é menor, ele é igual, ou seja, nós estamos a tratar de profissionais que têm outras habilidades, outras competências, têm outras formas de atuar e que isso não faz deles menos, pelo contrário, isso faz deles agregadores. E eu também tenho dito uma outra coisa em relação ainda a esse ponto, que é sobre a mediação e os mediadores, porque também me corre nas veias essa alma, não é? E em relação a isso, aquilo que eu digo é que mediação enquanto instituto, e eu desde 2002, 2003, que essa é a minha missão e a minha vocação também, aquilo que eu acredito é que este instituto, ele só se vai instalar com raízes nas sociedades, e eu tenho esperança de que o Brasil possa ser o exemplo do mundo, se efetivamente houver um entendimento por parte dos mediadores e da mediação que quem tem os clientes são os advogados e que os advogados precisam não só de ser respeitados, como também precisam de ser acarinhados, acolhidos e precisam de informação com competência para que eles efetivamente saibam que eles são protagonistas no processo de mediação. Eles têm um papel ativo, eles têm um papel participativo, eles têm um papel fundamental. Quando mediadores e advogados conseguirem se olhar e entenderem que as suas atividades são complementares, não são concorrentes, aí sim nós conseguimos não só estabilidade para o processo de mediação, mas uma outra questão que para mim é essencial, é passarmos da visão de escassez de mercado para a visão de abundância. O que não faltam são conflitos, o que não faltam são novos conflitos a surgirem, por isso, trabalho não falta, nem para mediadores, nem para advogados, nem para negociadores. Tínhamos nós mãos e tínhamos nós essa força para conseguirmos, de facto, levar estas soluções mais ágeis, mais flexíveis, mais integradoras e agregadoras, mais criativas, que é uma palavra que eu também gosto muito, para nós, de uma forma consensual, conseguirmos entender que nenhum de nós precisa de ser estrela, nenhum de nós precisa de ser o protagonista principal. Para que o baile aconteça, nós precisamos todos é de saber dançar muito bem a música ao tom que ela toca, e com isso eu passo-te aí a palavra de volta, Marcela. Muito obrigada pelas considerações, Dulce. Me chamou a atenção na sua fala essa questão de que tanto a negociação como a mediação não são intuitivas. Muito embora algumas pessoas tenham uma predisposição, tenham alguma aptidão para negociar ou para mediar, nos chama a atenção que essas atividades são atividades técnicas. E enquanto atividades técnicas, requer um planejamento. E aí é nesse sentido que eu queria saber do Francisco, como nós, enquanto operadores do direito, ou como
qualquer pessoa que tem interesse na negociação, como nós podemos nos preparar para uma negociação? Muito interessante, a Dulce, ela citou diversos desses elementos que são importantes para uma preparação. Eu estava vendo uma estatística hoje interessante, 80% das negociações que falham, elas falham por falta de planejamento, falham porque as pessoas não se preparam para a negociação. Elas simplesmente têm aquela cultura do improviso que acham que quando chegarem lá vão conseguir resolver. Então, nós temos um processo de preparação que depende naturalmente da complexidade da negociação. Se você vai negociar uma coisa simples, você não vai passar por todo o processo de preparação. Agora, se você vai participar de uma negociação mais complexa, com muitas pessoas envolvidas, naturalmente o processo de preparação tem que ser mais bem elaborado. Tem um termo que a gente usa que é consciência situacional. Você tem que ter consciência de onde você está se metendo em uma negociação, né? Então, para que você tenha essa consciência, você tem que levantar algumas informações. E uma coisa interessante, antes de começar a negociação, a sua consciência situacional é baixinha ou muito limitada. À medida que você vai progredindo no processo de negociação, a sua consciência situacional, naturalmente, ela vai aumentando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar aumentar a sua consciência situacional o antes possível em uma negociação, para que quando você chegue, você esteja o mais bem preparado possível. Então, os primeiros contatos que a gente tem em uma negociação, normalmente, eles não são de negociação propriamente dita, são de sondagem. Então, nos primeiros contatos, o que você vai fazer? Você vai usar muito a habilidade de fazer perguntas, olha lá a importância da habilidade de fazer perguntas de novo. Você vai usar várias técnicas para você poder fazer perguntas, para quê? Para você levantar os reais interesses que a pessoa tem naquela negociação. E aí é importante fazer uma diferenciação, que acho que é clássica, todos aqui em algum momento já devem ter visto, que é a diferença de posições e interesses. Então, uma posição é aquela decisão que eu tomo sozinho. Então, eu tenho um problema, vou enfrentar um problema, vou enfrentar uma negociação e eu tenho uma solução para esse problema. Mas eu não conversei com ninguém essa solução. É do meu ponto de vista. Em uma mediação, a gente acha muito isso. Cada parte está pensando só em si, então ela tem uma solução e ela vai lá com essa solução pensando só do ponto de vista dela. Essa posição é o que ela quer para resolver o problema. Então, o que a gente precisa fazer nesse processo de preparação, nesses contatos iniciais? A gente precisa sair dessa ideia de que a única solução certa é o que eu quero e a solução de todos os problemas é aquilo que eu estou pensando. A gente tem que tirar isso do lado, ir com a mente aberta e perguntar para o outro lado o que ele quer, quais são os interesses, quais são as necessidades, o que ele precisa. Mas veja bem, para isso os canais de comunicação têm que estar abertos, eu tenho que estar disposto eu tenho que fazer perguntas, mas eu tenho também que estar disposto a ouvir as respostas. Aí entra onde entra a escutativa, a escuta empática. Então, eu preciso estar preparado para receber as respostas dessas pessoas. E por que muitas vezes a gente se prepara mal? Porque nesses contatos iniciais, a pessoa está falando comigo, mas eu não estou prestando atenção no que a pessoa está me respondendo. Eu estou prestando atenção na próxima pergunta que eu vou fazer. Eu estou prestando atenção nos argumentos que eu vou usar para contrapor a outra pessoa. Então, quer dizer, não adianta eu fazer pergunta se eu não estou preparado para prestar atenção e absorver aquilo que a pessoa está me dizendo. Então, o processo de preparação ele passa muito por isso, por eu desenvolver essas habilidades para que eu possa entender o que a pessoa precisa, não as posições, mas os interesses, o que realmente interessa para essa pessoa. E eu compartilhar também os meus interesses. Então, é um momento de sondagem. Então, nós temos, para adquirir a consciência situacional, a gente pega principalmente 4 principais elementos. Primeiro, eu tenho que entender sobre as pessoas. E para entender sobre as pessoas, entra o entendimento desses interesses, do que a pessoa quer, dos desejos e tudo mais. Eu tenho que saber algumas coisas básicas. Uma das coisas básicas é pelo menos o nome da pessoa, né? Pelo menos isso eu tenho que saber. Aí vocês falam, mas um nome. Gente, é impressionante como as pessoas não se dão conta que a coisa mais importante que as pessoas têm é um nome.
né? Quando você vê uma foto onde tem várias pessoas, tem você, para onde você olha primeiro? Para você. Você não vai olhar para os outros, você vai ver onde você está, como é que você está. Então, nosso nome é a coisa mais importante que tem. Então, o negociador tem que ser pelo menos isso. Hoje em dia é muito fácil você saber informações sobre o outro lado. Você entra na internet, aí você vai entrar no Facebook, no LinkedIn, você tem tudo, né? Então, se é uma pessoa conectada, rapidamente você tem um levantamento do perfil inteiro da pessoa, tá certo? Inclusive, na área judicial, se você entrar lá, tem lá os processos que ela está envolvida, tal, você consegue qualquer tipo de informação da pessoa. Então, pelo menos isso. Você vai negociar, com o que é que eu vou negociar? Então, deixa eu fazer uma busca básica. Nessa busca básica, é interessante você observando qual é o perfil da pessoa, qual é a reputação dessa pessoa. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é qual é o poder de decisão dessa pessoa? Porque, às vezes, você está negociando com a pessoa errada, né? Então, é importante você saber se essa pessoa realmente tem poder de decisão para decidir aquilo que ela está se propondo. Então, procure saber o poder de decisão. Procure saber também a importância que ela dá para o resultado e, principalmente, qual o poder de influência dessa pessoa. Aí a gente vai começar a navegar dentro das teias do poder. Por que o poder é interessante uma negociação? Não é para que eu possa impor a minha vontade, mas é justamente o contrário, para que o outro lado não imponha a vontade dela sobre mim. Por isso que a gente desenvolve poder de influência. Então, quando a gente negocia de uma forma ética, a gente tem que ter poder de influência, desenvolver esse poder, para que a gente garanta o equilíbrio na negociação. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante. E aí você perguntou no papel do mediador, é muito importante a gente ter essa visão. Quando a gente vai mediar alguém, por exemplo, duas partes, é importante a gente equilibrar esse poder de influência entre as partes, e aí existem a gente trabalha com fontes de poder de influência, então existem muitas fontes que a pessoa pode ter que lhe dá poder de influência sobre a outra. Então é importante a gente ter esse panorama e saber o poder de influência que cada um tem, e o que a gente tem que procurar é sempre equilibrar esse poder de influência. Bom, nós falamos sobre as pessoas, mas para a gente se preparar bem, não basta isso. A gente tem que conhecer as questões que a gente vai negociar. Então, eu vou assessorar um contrato. Muito bem. Esse contrato é de compra e venda de um determinado maquinário. Muito bem. Eu tenho que conhecer a legislação que se aplica a esse processo de compra e venda. Então, eu tenho que conhecer o sistema normativo. Então, como advogados, eu não sou, por formação, não sou advogado, mas já trabalhei muito com advogados. Eu trabalhava numa área que fazia aquisição de aeronaves para a Força Aérea. E nesse processo de aquisição de aeronaves, a gente tinha sempre um advogado do lado, porque é quem nos dava o assessoramento legal do que estava sendo negociado. Então, a gente precisa conhecer o sistema normativo. Isso é fundamental. Porque se eu não conhecer o sistema normativo, eu posso querer várias coisas, mas se aquilo que eu quero não estiver de acordo com a legislação, rapidamente o outro lado vai me apresentar o argumento que vai fazer com que eu não consiga atingir aqueles objetivos inicialmente que eu me propus. Então, é importante conhecer o sistema normativo. Então, eu tenho que conhecer aquilo que eu vou negociar. Eu vou negociar um carro, eu tenho que conhecer o sistema normativo de carros e eu tenho que conhecer também os carros, tá certo? Eu tenho que conhecer aquilo que eu estou negociando, o objeto da minha negociação, eu tenho que conhecer muito bem. A outra coisa que eu preciso saber é o contexto. Então, em que contexto a gente está conduzindo essa negociação? As duas pessoas que estão negociando, elas se conhecem? Se elas se conhecem, a forma de negociar é uma. Elas não se conhecem, a forma de negociar é outra. Existem técnicas diferentes. Elas se conhecem, mas a relação está deteriorada. Então, são outras coisas que a gente precisa observar. Então, isso faz parte do contexto. Essa negociação, é obrigatório a gente chegar num acordo como resultado da negociação ou não? Ou eu posso simplesmente parar no meio e ir para a minha alternativa? Então, é uma característica diferente quando a gente negocia dessa forma. Então, a gente tem que conhecer as partes, as questões que a gente vai negociar, o contexto. E tem uma parte que a gente esquece, que são os riscos e consequências daquele acordo. Então, quando a gente entra em uma negociação, eu tenho que pensar, se a negociação der certo, quais são os riscos e consequências que tem? Por exemplo, eu posso adquirir um determinado bem, tudo bem. Quando esse bem der um problema, como é que é a logística desse bem?
quanto custa a logística desse bem. Quando a gente vai comprar um carro, às vezes não pensa nisso. Mas como é que é a logística? Como é que é o custo das peças de reposição, por exemplo? Aí tá, aí fechamos um contrato. Aí se esse contrato está fechado, aí no início tudo são rosas, mas e se houver um problema, depois que esse contrato está implementado e está em andamento, se houver um problema que morre um dos sócios, por exemplo, tá certo? Como é que fica essa relação nesse contrato? Se, por exemplo, vamos dar um exemplo de um sistema de documentos para uma empresa. Estou negociando para implementar um sistema de documentos na minha empresa. Ok, aí fui lá, fechei o contrato, aí eu fiz essa implementação. Só que lá na frente, eu quero trocar o sistema de gerenciamento de documentos por outro. Eu pensei lá atrás quanto vai me custar para eu poder trocar, porque às vezes a gente entra em determinadas negociações que a gente entra, mas para sair é muito difícil de sair. Então a gente tem que pensar nisso antes. Se eu não confio na pessoa, se essa pessoa ela pode não cumprir o que está prometendo, então eu tenho que pensar isso antes. Se eu estou fazendo um contrato, o que a gente vai fazer? Cláusulas contratuais para poder me antecipar a esses problemas. Agora, nem tudo a gente consegue cobrir. A gente não consegue saber todos os riscos, a gente não consegue todas as consequências, a gente não consegue aquela preparação perfeita. E é nessa hora que a relação das partes faz uma diferença muito grande. Por isso que é importante você ir cultivando a relação entre as partes, porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença, porque lá pode ser que você, eu esqueci de tal coisa, né? Esqueci de prever isso na nossa negociação. Se você tiver uma boa relação, é fácil, mesmo depois de um projeto em andamento, é fácil você recuperar aquilo e você fazer os devidos ajustes. Agora, se você não tiver uma boa relação, você vai estar em um problema grande. Então, a relação ela é importante. E quando acaba a negociação? Acaba quando fechamos o contrato? Não, acaba quando o contrato estiver cumprido. Por quê? Porque durante a execução daquele contrato, pode ser que surjam coisas decorrentes daquela negociação lá atrás. Então, você precisa resolver essas coisas até efetivamente esse contrato estar resolvido. Exatamente. E no caso dos advogados, em relação ao fechamento de acordo, ao fechamento de algum contrato, é muito importante que o advogado verifique se a redação daquele acordo, daquele contrato, está bem clara, se está objetiva e se aquele acordo ele é exequível, porque se porventura esse acordo for descumprido ou esse contrato for descumprido, ele pode executar. É claro que aqui a gente está falando nessa advocacia consensual, nessa advocacia mais resolutiva, mas nem sempre as partes estão de boa fé, ou às vezes acontece alguma situação imprevista e aquele contrato vai precisar ser executado. Então, por isso que é importante ser redigido de forma clara. E na fala do Francisco, eu achei interessante essa questão do planejamento e também colocar no que diz respeito à negociação de Harvard, que tem um princípio que é procurar soluções de benefícios mútuos. E nesse planejamento, a pessoa, antes de ir para a mesa de negociação, ela já precisa vislumbrar quais são os seus interesses, quais são as suas expectativas em relação àquele planejamento. E, de repente, fazer uso de uma negociação do tipo integrativa, como o Francisco colocou, negociar, de repente, o que é importante para uma parte e pode haver essa troca. Ou até mesmo uma negociação criativa, em que busca-se um valor. Além de buscar alternativas ao acordo negociado. Então, quando a parte ou o advogado que está assistindo a parte, ele vai para a mesa de negociação, ele precisa saber quais são as alternativas que ele tem caso aquele acordo não se cumpra, caso aquela negociação ela não chegue a um acordo. E tudo isso deve ser feito nessa etapa prévia, que é no planejamento, como o Francisco bem colocou.
adquirir a consciência situacional do que está se passando, definir quais são os interesses, definir quais são as necessidades das partes, planejar o tempo também é muito importante numa negociação. Conversa, nós falamos dessa advocacia mais resolutiva, dessa gestão de riscos, como o Francisco colocou, que deve haver uma gestão no sentido de verificar, será se vale a pena demandar, ajuizar uma ação, ou eu poderia me valer de outros métodos consensuais. Então, tudo isso o advogado ele vai fazer essa ponderação dessas questões. E aí, eu gostaria de saber da Dulce, quais as vantagens, o que ela considera como vantagem dessa advocacia mais consensual, que é o termo que ela trabalha, que ela se identifica mais, em relação a esse modelo de advocacia tradicional, que creio que a maioria dos presentes teve essa experiência na faculdade de um modelo de advocacia mais adversarial. Quais seriam essas vantagens? Ok, Marcela. Para entendermos essas vantagens, aquilo que eu entendo é que nós precisamos de identificar quais é que são os gaps, quais é que são as lacunas que existem e porque é que existe ainda tanta resistência, não é? Ou seja, porque é que existe tanta dificuldade de entender que negociação não é intuitivo, que negociação é algo no qual é necessário uma especialização, é necessário uma capacitação, é necessário entender o conflito de uma forma profissional e é necessário entender também que dentro dessa questão do conflito existem as relações, os relacionamentos e tudo mais, mas também é necessário nós identificarmos que quando falamos desta advocacia consensual, aquilo que nós estamos a dizer não é uma visão romântica de um processo consensual que agora vem trazer a pacificação e vamos todos ficar bons e amigos uns dos outros. Está mais do que demonstrado, não é de agora, e é importante nós identificarmos os estudos que herdamos, e designadamente o Francisco trouxe aqui várias vezes a questão da importância das perguntas. Então, o método socrático era esse, e o método socrático faz parte lá do passado, mas continua muito presente. E aquilo que nós precisamos de identificar é que o conflito é algo que ele é inevitável nas relações. Então ele tem passado, ele tem presente e ele há de ter efetivamente futuro. Aquilo que importa dentro dessa lógica, nós entendermos em relação a esta advocacia consensual, e isso implica, no meu entender, nós desmistificarmos vários preconceitos, vários pré-julgamentos, vários mitos até, e essa foi uma das razões pelas quais eu realizei, ainda em 2019, mal eu sabia que haveria em 2020 esta questão do distanciamento social, o primeiro congresso online de advocacia consensual quebrando paradigmas. Ele está disponível no meu canal do YouTube com várias palestras, onde aquilo que nós trazemos é exatamente essa desmistificação e esse esclarecimento sobre algumas das vantagens dos métodos consensuais. Em primeiro lugar, eu diria que uma das principais vantagens é a circunstância de que, através dos métodos consensuais, o advogado vai conseguir controlar processo, vai conseguir controlar prazos, vai conseguir controlar resultado, apesar de ele não ter obrigação de resultado. E isso foi também, de alguma forma, os temas que eu desenvolvi num evento recente que fiz, que foi a metamorfose na advocacia. Então, tudo isso, além da trilha, da rota, da semana, ou seja, eventos hoje em dia não faltam, e eu tento sempre disponibilizar para a advocacia conteúdos que provoquem essa reflexão necessária para eles entenderem que nós não estamos aqui a retirar mercado, nós não estamos aqui a trazer o advogado como alguém que vai ser substituído por outra coisa, nem que não vai ser reconhecido, muito pelo contrário. Um advogado que resolve um problema complexo num tempo curto, ou seja, que dá celeridade a essa efetiva construção de uma solução, é um advogado que não só
ele teve anteriormente todo um investimento na sua preparação, nas suas competências, mas ele é também um advogado que vai envolver o seu cliente nessa efetiva resolução, porque, como nós falávamos ainda há pouco, quem vai resolver o conflito, quem vai decidir qual é que é a efetiva solução, é o cliente. É ele que tem o problema, é ele que deve de efetivamente fazer parte dessa construção. E aí estamos a falar já de uma outra vantagem, que é a autonomia de decisão, esse controle do resultado e também a questão da imagem e do tempo. Então, essas são várias vantagens que eu vejo nos métodos consensuais e que eu identifico que eles são, digamos assim, um upgrade naquilo que é a carteira do advogado que tem uma especialização, que tem uma formação, que tem um controle e um domínio sobre estes temas. Além disso, esse advogado, quando ele é contratado, ele já vai, na sua conversa com o seu cliente, apresentar quais é que são os custos que o cliente vai ter com a resolução do seu caso. Ou seja, se nós formos pela via, que é aquilo que no fundo, de alguma maneira, o Francisco também traz quando ele fala nos riscos e consequências, só que o Francisco fala nos riscos e consequências em relação à negociação em concreto, ou seja, isto é, se eu decidir isto, tem estas consequências, quais são os riscos. Aquilo que isso, numa escala macro, eu transporto em relação àquilo que é a atuação do advogado, isto é, o advogado tem que estar preparado para nessa conversa com o cliente, em que ele vai fazer uma triagem dos processos que existem e uma verificação de qual é que é o processo mais adequado, ele vai também trazer para o próprio cliente essa necessidade de fazer essa avaliação dessa análise dos riscos e das consequências. Se eu tiver, por exemplo, um cliente que chega ao meu escritório e me diz, doutora, eu tenho umas verdades para dizer àquela pessoa, tenho aqui umas questões que estão engasgadas na minha garganta e eu não fico em paz se eu não lhe disser. É óbvio que eu vou ter que lhe explicar que para isso nós vamos ter que escolher um processo onde a autonomia da vontade, onde a autonomia da decisão e onde também o diálogo seja um facto presente, seja um elemento característico desse processo. E aí eu vou ter que lhe dizer que isso existe na negociação, isso existe na conciliação, isso existe na mediação, mas isso efetivamente não existe nos métodos heterocompositivos. Essa informação eu só vou conseguir dar se eu tiver a efetiva consciência de que existem características diferentes, princípios diferentes e fórmulas diferentes. Então eu vejo essas como algumas das vantagens, Marcela, daquilo que os processos consensuais eles trazem não só para a atuação do advogado, porque é óbvio que se aquele profissional ele vai tratar o caso do seu cliente como único e exclusivo, ele também vai fazer que aquele cliente se sinta especial. Isso significa que quando o processo dele, a situação dele, o conflito, o problema dele é resolvido de uma forma mais célere, mais rápida, ele certamente que não vai dizer ao advogado ou à advogada, você resolveu isto de uma forma muito fácil e, portanto, eu não lhe vou pagar aquilo que você disse que ia custar, porque isso você não fez nada. Esse cliente não vai existir, porque esse advogado de que nós estamos a falar, o advogado consensual, ele vai transmitir ao seu cliente o envolvimento necessário de os dois, porque o processo, em especial o processo de mediação, implica uma atuação e uma atividade ativa e participativa da advocacia em todos os momentos, e isso é necessário que o cliente saiba e que o cliente sinta. Posso dar um exemplo assim bem simples, que é, nas etapas do momento do processo de mediação, se o advogado já disser ao cliente, olha, nós vamos começar a mediação e o mediador vai dizer para nós falarmos, para darmos uma abertura do que é que nós queremos. Não só o meu cliente já está preparado que o mediador vai fazer essa pergunta, como nós também já estrategicamente decidimos quem vai falar primeiro, se é ele, se sou eu enquanto advogada, quem vai falar o quê, quem vai decidir o quê, e vamos ter que ter o plano A e o plano B. Isto é, vamos ter que nos preparar para sermos nós os primeiros a falar, mas também vamos estar preparados e se formos os segundos, não há problema.
Porquê? Porque no processo de mediação você pode ficar descansado, porque nós não estamos ali a fazer uma argumentação e uma contra-argumentação. Nós vamos utilizar o processo de mediação para entender o que para nós não está claro, nós vamos utilizar o processo de mediação para ultrapassar esta barreira da comunicação, nós vamos utilizar o processo de mediação para restabelecer a confiança que na negociação se perdeu. Então, eu quando sou um advogado e uma advogada especialista no processo de mediação, eu sei porque é que eu vou ao processo de mediação com o meu cliente e o meu cliente também sabe porque é que nós escolhemos aquela via. Então, isso é muito importante de ficar claro e por isso é que também é tão importante os advogados que gostam de advogar interiorizarem que eles podem continuar a advogar. Eles não precisam de ser mediadores. Tá? Eles podem continuar a advogar e a levar os seus clientes à mediação e ao processo de mediação. E com isso, como eu dizia ao início, todos vamos crescer, todos vamos ficar mais saudáveis e todos vamos dar uma função ou cumprimento à função social da advocacia de uma forma que eu diria que é a genuína e a exemplar, que é a obrigação de ser advogado, que é efetivamente assessorar, aconselhar, dirigir, não só juridicamente, mas levar aquele cliente a que ele tenha a sua situação resolvida. Porque todos nós, advogados, sabemos que quando o cliente nos bate à porta com um problema, o que ele quer é resolvê-lo. E muitas das vezes ele aceita uma solução porque ele quer se ver livre dele. E ele aceita uma solução qualquer. Porquê? Porque ele não tem um advogado preparado para fazer uma boa negociação, para fazer uma negociação profissional, ou ele não tem um advogado preparado para o acompanhar, para o preparar e para o defender de uma forma parcial e não de uma forma romântica, num processo de mediação também executado por mediadores com essas capacitações. Então, é disso que eu acho que estamos aqui a falar quando abordamos o tema vantagens e como já viram, vocês puxam por mim e eu vou, porque são temas que mexem muito comigo, porque de facto eu tenho uma grande crença, que é a crença de que juntos nós vamos conseguir mudar aquelas palavras e vamos conseguir implementar aquelas palavras do professor Kazu Watanabe, que é fazer do acesso à justiça um acesso a uma ordem jurídica justa. Eu nunca acreditei na decisão nem no acordo imposto por um terceiro. Tive muitas frustrações como advogada quando à porta do tribunal, à porta do julgamento, o juiz nos dizia para nós advogados: doutores, vão lá fora conversar. E aí nós íamos lá fora conversar e fazíamos a bela da negociação por intuição. Cortávamos a laranja ao meio. Ninguém ficava satisfeito. Ninguém fica satisfeito. E isso deve-se a quê? Incompetência. Então é necessário nós termos consciência das nossas incompetências e com humildade de facto, porque é necessário muita humildade também, mudarmos isso e acolhermos aqueles que ainda não têm sequer consciência de que têm incompetências, porque tem muitos advogados que para eles nós estamos a falar chinês, se eles não saberem chinês, claro, né? E por isso aquilo que nós precisamos é de os trazer, de os acolher, no sentido de, olha, isso que tu fazes é a forma como sabes fazer, está ótimo, mas e que tal experimentares de outro jeito? Bora lá, vamos, eu ajudo-te. Então, essa questão de eu ajudar o cliente da parte ex-adversa é uma obrigação minha enquanto advogada consensual. Eu tenho que acolher aquele advogado que não sabe fazer isto e eu tenho que lhe dizer que eu não quero negociar contra ele, eu quero negociar com ele. Eu não quero ir a um processo de mediação falar para ele. Eu quero ir a um processo de mediação porque eu preciso de alguém que me ajude a falar com ele. E tudo isso é abundância. E por isso nós precisamos de ultrapassar essas crenças limitantes e precisamos de facto de nos entreajudar mais do que de nos vermos como concorrentes e por isso este evento não só para mim é muito importante, como também acredito que juntos faremos aí esse movimento de transformação e mudança acontecer. E aí passo-te a bola de novo, Marcela. Dulce, muito obrigada pelas palavras, pelos esclarecimentos.
Francisco também. Vocês abrilhantaram o evento com as considerações de vocês, com informações muito valiosas, que eu tenho certeza que todos que prestigiaram o nosso evento, com certeza tiveram um grande aprendizado. Eu gostaria de registrar o que o nosso colega Alexandre Simões colocou no chat, quando ele diz que a avaliação dos riscos do cliente, por quem o assessora juridicamente, é um aspecto essencial para quem quiser progredir na profissão. O advogado e a advogada do presente precisam negociar e ajudar o cliente a formar decisões a partir de um planejamento estratégico que englobe um leque bem maior de opções em relação às várias formas de resolução de conflitos. Me chamou a atenção a palavra planejamento, porque tanto na fala de Francisco como na fala de Dulce, a gente conseguiu apreender a importância de um planejamento na negociação, a importância do planejamento do advogado antes de adentrar ou na negociação ou na mediação. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados. Eu acho que foi muito bem explanado pelos dois, todos os aspectos envolvidos, né? Como a negociação e a mediação se casam e como é possível falar com o outro, falar e ir ao encontro do outro para juntos chegarem a alguma posição melhor do que se fosse só a mitigação e o confronto. Então, de parabéns os dois, ok? Ana. A Silvana tinha levantado aí o dedo. Isso, eu gostaria de perguntar para o Francisco, não sei como é em Sevilha, né, que você está, mas aqui no Brasil nós temos um problema sério no judiciário, né? Quando as partes, principalmente no civil, são convidadas para ir para a conciliação, vem um preposto, um advogado preposto que diz assim, ao invés de ele falar dos fatos, para até explicar para a parte o que aconteceu com uma análise, né, do caso dela, ele já, quando dá a fala para ele, ele pega e fala, nesse caso aqui não tem proposta. Há uma frustração tão grande por parte da parte autora, requerente, né, porque ela esperou tanto momento para ter um contato, não diria que seria para fazer um acordo, não é? Eu não viso isso, mas ter um diálogo, uma conversa, né, para poder explicar também o que a empresa pensa, qual é a análise da empresa com aquele fato concreto, né? E ainda que muitas vezes a gente se depara com isso. Então, advogados, né, que às vezes com poderes de transigir chegam na audiência e falam, neste caso não tem proposta, ou prepostos mesmo da própria empresa para dizer, sentar à mesa para dizer não tem proposta. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Francisco, como é que é isso para a gente poder, enquanto mediador, conciliador, poder trazê-los para a mesa, para negociar. Obrigada. Bom, tem um autor americano que ele defende uma técnica de negociação onde você não deve lançar sua proposta, né? Você simplesmente vai fazendo negativas em cima do outro lado e o outro lado vai negociando com ele mesmo, né? Uma técnica bastante diferente. Esse cara, ele foi, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi agente do FBI, ele trabalhou muito em negociação de reféns, tal. Então ele defendia essa ideia, que não deveria ter proposta. Eu, pessoalmente, acho que é importante você colocar o que você quer na mesa de negociação. É importante você dizer quais são seus interesses, mas aí, eu acho que, como a gente está aqui no ambiente de advogados, o advogado ele vai assessorar o cliente. Eu acho que é importante o advogado ele procurar, nessa relação com o cliente, procurar saber o que realmente o cliente quer. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente, vou colocar assim, um advogado, como ele procura sempre o enquadramento das coisas, do que está acontecendo em relação à lei, então existe uma tendência muito grande de ele olhar para dentro de si, para dentro do cliente, não prestar atenção no outro, prestar atenção na outra parte. Então, essa tendência de olhar para dentro, né, então pode ser que faça com que ele fique
enclausulado na lei e nos argumentos que vão defender o cliente sem ter abertura para o que a outra parte possa desejar para tentar encontrar um acordo que satisfaça todas as partes. Recentemente, eu tive contato com um advogado que acho que fez o curso da Dulce, né, de um advogado consensual, né? O meu pai estava com uma dificuldade para o salário dele a pensão dele foi cortada da Aeros, né? Uma coisa assim, não vou me estender com detalhes. Foi cortado o salário dele da Aeros. Então contratamos um advogado para poder tentar solucionar o problema. Antes do advogado entrar com o processo, mover um processo e tudo mais, a primeira coisa que ele fez, ligar para lá para saber o que está acontecendo. Foi a primeira coisa, né? Então, ele primeiro procurou diálogo, ele procurou saber o que estava acontecendo, tá certo? E aí, depois de procurar saber o que estava acontecendo, pode conduzir a conversa no sentido de que, olha, o cliente procurou aqui, nós estamos preparando um processo, ele pediu para preparar um processo, eu gostaria antes de saber o que está acontecendo, eu gostaria de saber se a gente pode resolver isso conversando, saber o que pode ser feito para que seja solucionado, ou seja, antes dele ir para o litígio, ele procurar saber o que está acontecendo, isso todo advogado pode fazer. Mas aí talvez ele resolva, não vai ter um processo, eu não vou ganhar nenhum honorário, não vou ganhar nada. Sim, mas ele vai ter ganhado a confiança do cliente, ele vai ter ganhado, aquela pessoa vai indicar ele para muitas outras pessoas. Quando esse cliente precisar passar por um problema novamente semelhante, vai procurar esse advogado, né? Então, às vezes tem certas coisas que a gente faz que a curto prazo pode não dar resultado, mas lá a longo prazo vai dar um bom resultado. Então, especificamente do que você falou, eu acho que a gente não deve dizer, não quero nenhuma proposta. Eu acho que, como advogados, que a gente pode fazer é, o máximo possível, estabelecer a comunicação para saber onde, dentro dos interesses das partes, a gente pode encontrar uma solução que possa atender os dois. Eu acho que esse é o grande desafio. Aí tudo bem, eu fui lá, procurei, abri, vamos supor, esse advogado procurou lá o fundo de pensão, aí o fundo de pensão se negou a falar com ele, o fundo de pensão não respondeu às solicitações dele e tal, aí você acaba ficando sem saída. Porque uma coisa interessante é que na negociação existem várias técnicas. Existem técnicas que são conciliadoras, existem técnicas que são competitivas e duras. Então, a gente tem que ter preparado para todas. Só que essa preparação, ela depende muito da resposta do outro. Poxa, você está lá, você está se esforçando, está procurando abrir os caminhos, você está procurando estabelecer a comunicação, mas se o outro lado está sempre competindo, chega um momento que se você continuar abrindo informação para o outro lado e o outro lado não te falar nada, o que vai acontecer? Ele vai ter uma consciência situacional muito maior do que a sua e ele vai ser capaz de mover ações, estabelecer argumentos que vão te deixar sem chão. Tem uma ferramenta que a gente usa, que é a janela de Johari, que ela é muito interessante para você poder ver isso, né? Então, tem determinadas informações que você só consegue descobrir essas informações se você juntar o que você sabe com o que o outro sabe, o outro lado sabe. A partir da junção dessas informações, você descobre uma informação nova. Então, é o problema de você falar muito e o outro lado não falar nada. Então, chega uma hora que se o outro lado não quer falar, então você não vai falar também. Você entendeu? Porque a coisa ela tem que ser equilibrada. Você tem que falar, mas o outro lado tem que falar também. Então, se o outro lado não se abre, se o outro lado ele não quer estabelecer uma proposta, você tem um problema. Porque por mais que você possa, que você queira estabelecer uma ponte, vai ser muito difícil estabelecer a ponte. Aí tem várias técnicas que você pode usar para isso, tal, mas você tem que estar preparado também para, em última instância, você agir de maneira competitiva. Agora, a primeira coisa é você estabelecer as pontes. Isso eu acho que é fundamental. Marcela, posso complementar aí a resposta do Francisco? Rapidinho. Então vamos lá, só rapidinho, porque eu acho que é importante. Porque eu tenho exatamente a experiência do que é ser advogada e, apesar de ter uma procuração, não ter poderes para negociar. E isso, Silvana, pode ser muito frustrante para o mediador ou para o conciliador, porque há um advogado, há um proposto que chega lá e diz não tem acordo, não tem proposta, não tem valores, mas acredita que é tão ou mais frustrante para o advogado. Principalmente para o advogado que falou com o seu cliente,
que lhe disse que era melhor, que lhe deu as vantagens todas de nós fazermos uma negociação e ainda assim o cliente continua a dizer não, sou irredutível, não quero, você vai lá porque tem que ir, mas não há agora acordo. Ou eventualmente é uma questão de estratégia económica ou financeira, por exemplo, quando estamos a falar de uma empresa. Então, o que é que eu te quero dizer para ti, falando Dulce advogada para Silvana mediadora, tá? Quando aparecer esse advogado ou esse proposto, aquilo que eu te aconselho a tu fazeres é de acolheres esse advogado. E como é que tu acolhes esse advogado? Aceitando que ele não tem proposta, aceitando que ele não tem uma solução para entregar, mas que já que ele está ali e já que ele fez aquela viagem até aquele momento, que ele te dê o tempo dele para que tu lhe expliques ou para que tu lhe digas as vantagens que ele terá em outros processos quando ele vier novamente como proposto, se ele trouxer efetivamente disponibilidade para conversar e não necessariamente disponibilidade para trazer uma proposta, porque é diferente trazer uma proposta a trazer disponibilidade para conversar. Então era só isso que eu queria trazer aí para a Silvana, em complemento do que o Francisco falou, porque existem também limitações e existem também situações em relação a esses advogados e esses propostos que precisam de ser acolhidas e não julgadas. E se os mediadores têm essa filosofia, se a mediação ensina esses princípios, os mediadores precisam também de tratar os advogados com essa forma, com esses princípios e com esse acolhimento. Eu diria acolhimento e informação sobre o processo, informação sobre tudo o resto que está ali a ser possível tratar. Obrigada, Maria Aparecida, também pela oportunidade. Obrigada, Dulce. Marcela, eu estou vendo que nós vamos ter que montar outro webinário, pelas coisas que colocaram aqui no chat, e já passamos 10 minutos do tempo. Então, infelizmente, eu vou pedir para a Marcela fazer os finalmente. Nós estamos anotando as ideias, e, Marcela, nós vamos conversar para abrir outro webinário. Tudo bem? Tudo jóia. A conversa fluiu, né, com os nossos colegas, e convidar todos a acessar o site do Clube de Negociadores, que eu acredito que todos já devem ter acessado. Tem muito conteúdo interessante, muitos cursos, muitos treinamentos. Dizer também, agradecer em nome da Comissão de Mediação da OAB Piauí mais uma vez, por essa parceria com o Clube de Negociadores, dizer que estamos sempre abertos para outros eventos e vamos organizar outros para tratar de outros conteúdos. Agradecer a todos que participaram, que nos prestigiaram e até um outro momento. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada também, fiquei disponível. Beijos. Obrigado, está bem à disposição. Okay. Até a próxima, Francisco. Até a próxima, Dulce, um prazer. Tchau, Marcela, tchau a todos. Do jeito que está aqui. Prazer, Dulce. Então, até logo a todos. Até. Tchau.